Olá, você do oitavo ano, continuando nossas videoaulas de robótica, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos continuar o nosso curso de mecânica, ok? Lembrem-se que nós já falamos sobre um pouco sobre nosso software, um pouco sobre as rodas, sobre os eixos, sobre alavancas, tá? Nós vamos para a parte 2 agora, aonde nós vamos falar um pouco sobre polias. Tá? Vou aumentar um pouco aqui a tela. Tá? O que é uma polia? Você já ouviu falar em polia? Uma polia é um objeto mecânico composto por uma roda que é fixada a um eixo central. Ao girar a polia em torno do eixo através de uma correia, é possível transferir, alterando ou não, a energia gerada pelo seu movimento. As polias foram criadas na antiguidade com o intuito de facilitar a execução de trabalhos mecânicos e foram de grande importância para a evolução das máquinas, sendo empregadas até os dias atuais. Veremos que, através de diferentes relações de polias, podemos alterar a energia e o movimento transferidos, chegando a resultados que podem ser aplicados das seguintes formas: transferir movimento e força ao mesmo sentido, certo? No mesmo sentido ou no sentido inverso, aumentar ou diminuir a velocidade, aumentar ou diminuir a força que nós chamamos de torque, reduzir a força necessária para movimentar objetos. Então, nessa aula, a demonstração será feita com dois tipos de polia. Polia fixa, que é presa a uma estrutura fixa, porém o eixo central tem liberdade de movimento. Polia móvel, que é presa a uma estrutura móvel que permite o seu deslocamento. Durante os exercícios, temos 3 tamanhos de polias disponíveis. Então, temos a de 6 milímetros, que é pequena, a média de 30 milímetros e a grande de 60 milímetros. Projeto Sistema de Polias. Vamos dar uma olhadinha nesse projeto. Que peças serão utilizadas nesse projeto, ok? Vamos lá, como você já sabe, utilizamos peças mecânicas, peças plásticas e assim por diante. Então, nós utilizaremos 2 vigas 3D de 7 furos, na cor preta, 2 vigas 3D de 7 furos na cor amarela, 4 vigas 3D de 3 furos amarela, 2 vigas de 3D 3 furos preta, 2 mancal 1 por 7, 1 mancal 1 por 5 por 1, 4 conectores 1 por 3. Vejam que conector é diferente de mancal, hein? Mancal tem um lado dobradinho aqui, vem e tem outro lado dobradinho aqui. Já o conector, ele só tem como um L, tá bom? Então, é como se o mancal fosse um C e o conector um L. 2 plataformas 3 por 5, uma polia de 60 milímetros, uma polia de 6 milímetros, uma engrenagem de 60 dentes, 2 polias de 30 milímetros, uma plataforma 3 por 9, 2 eixos quadrados 150 milímetros, um mancal 3 por 1 por 3, uma correia, um eixo quadrado 52 milímetros, um desse aqui de 6 milímetros, um parafuso, tá bom, gente? 10 parafusos de 20 milímetros, 2 hélices, na verdade, 11 porcas comuns e 6 O-rings, que são aquelas borrachas pretas em tamanho pequeno. Feito isso, agora que temos uma base sobre o assunto, podemos entendê-lo melhor durante a sequência do exercício, iniciando a montagem da estrutura como indicado, certo? Então, aqui no passo 1, a gente vê uma montagem e a utilização dos parafusos. Como eu disse anteriormente, os parafusos são indicados pela cor, onde é definido o tamanho, onde você visualiza os tipos de parafusos que são necessários para o trabalho. Aqui no passo 2, encaixa-se corretamente os parafusos com as porcas comuns, e nós temos também aqui a viga 3D amarela, junto à placa base, que é metálica, tá bom? No outro passo, insere-se aqui a conexão das vigas, formando esse desenho aqui, e encaixa-se, então, as outras partes, onde nós temos aqui, ó, outra viga, onde vão ser usados os parafusos e as porcas e os mancais e conectores necessários para formar este desenho aqui.
Feito isso, é terminado com as porcas. Lembrem-se que as porcas são porcas comuns, tá bom? Aqui nesse passo, utiliza-se os parafusos, mais um parafuso. Esse parafuso aí, para qual que é? Lembre-se, nós temos aqui o de 6 milímetros, o de 16, o de 20, o de 35 e o de 40. Então, esse aqui, contornado com a cor vermelha, é o de 20 milímetros. Aqui nós temos mais uma inserção desse parafuso e o acabamento com a porca comum. Agora, nós temos aqui já esse desenho, depois de colocado as nossas vigas, tá? Agora é feito o encaixe dessa peça produzida aqui, ó, junto com as vigas. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, nós já estamos criando aqui um projeto. Então, na parte 1 agora, ó, começaremos utilizando 2 polias de 30 milímetros. Encaixa-se um eixo de 96 milímetros no centro de cada uma delas, tá? Formando esse desenho. Com os eixos encaixados, posiciona-se na estrutura básica de modo que as 2 polias fiquem alinhadas. Caso contrário, o sistema de polias não funcionará bem. Então, nós temos aqui esse desenho. E nós temos aqui esse desenho e este desenho, que aqui no final vai ficar dessa forma aqui, depois de encaixar tudo isso. Após alinhar as polias, coloca-se uma arruela e um O-ring em um dos lados de cada uma, para marcar sua posição. Certo? Feito isso, faz-se sempre que for precisar colocar outra polia. Esse procedimento. Insere-se um elástico ao sistema de polias. Ele funciona como nossa correia. Então, completa-se o outro lado, fechando com uma arruela e um O-ring, como demonstrado para vocês nas figuras aqui. Ok. Para finalizar, faremos uma manivela para rodarmos as polias e colocaremos as hélices, a fim de observarmos melhor o que acontece. Vamos ver o procedimento? Parafusos aqui, teremos esse desenho. Feito isso, ó, lembra do que nós falamos agora? Para criar uma manivela? Então, e vamos colocar as hélices. Então, a manivela está feita, agora as hélices. Ao rodarmos a manivela onde a hélice verde está presa, podemos observar que o movimento e a velocidade da polia são transferidos para a polia onde está a hélice laranja, e as duas têm o mesmo sentido de rotação. Como demonstrado aqui na figura para você. Agora, retira-se as hélices e faz-se as modificações mostradas abaixo. Como demonstrado aqui na figura, ok? Ao rodarmos a manivela, vemos que, assim como no sistema anterior, o movimento e a velocidade da polia onde a hélice verde está fixada. Onde a hélice verde está fixada, eles serão transferidos para a polia onde está a hélice laranja. Porém, agora as duas têm sentido oposto. Nossa, tia, como que a gente vai fazer isso? Lembrem-se que eu acabei de falar, ó, retirando as hélices e fazendo as modificações mostradas. Ó. Olha aqui. Só é fazer esse movimento aqui, ó. Tipo um X aqui. Tá vendo esse X que foi feito? Isso vai permitir com que seja trocado o movimento. Então, ao rodarmos a manivela, vemos que, assim como no sistema anterior, o movimento e a velocidade da polia onde a hélice verde está fixada são transferidos para a polia onde está a hélice laranja. Porém, agora as duas têm sentido oposto. Vejam aqui na figura. Ok? Então, a parte 2, retira-se as hélices e as polias da estrutura. Retira-se o eixo de uma das rodas e executa-se o procedimento a seguir. Ó. Então, sempre seguindo de acordo com o que está sendo pedido, gente. Não se pode ultrapassar barreiras, tá bom? Então, coloca-se os eixos na estrutura como mostrado abaixo, sem esquecer-se de deixá-los alinhados, sempre alinhados. Coloca-se a correr, como explicado no exemplo do experimento anterior, e encaixa-se as hélices novamente. Então, encaixa-se a manivela no eixo da polia maior, sempre da maior,
E ao rodar a manivela, veremos que a hélice laranja gira mais rápido que a hélice verde. Possui pouca força, que nós chamamos de torque. Então, retira-se a manivela, encaixa-se no eixo da polia menor. Ao rodar a manivela, veremos que a hélice verde gira mais devagar que a hélice laranja, porém possui maior força ou torque. Ao observarmos os resultados destes dois últimos experimentos, poderemos entender por que isso acontece através da seguinte expressão matemática. Olha aqui mais uma expressãozinha aí para vocês. Vamos lá, G nesse caso é igual a D1 sobre D2, onde G é a resposta do cálculo da relação entre os diâmetros das polias, que é o ganho, e D1, diâmetro da polia onde a manivela está fixada. D2, diâmetro da polia que recebe a transferência de energia. Com isso, podemos analisar os resultados através da fórmula, certo? Nesse experimento, utilizamos as polias de 6,60 milímetros de diâmetro e temos a primeira situação, manivela no eixo da polia maior. Então, ó, D1 igual a 60, D2 igual a 0,6, G igual a quanto? Não sei, coloco interrogação. Então, G igual a D1 sobre D2, G igual a 60 sobre 6. Então, nós já sabemos que G é igual a 10. Esse resultado significa que, para cada volta que a polia maior der, a polia menor dará 10 voltas, ou seja, a polia menor irá girar 10 vezes mais rápido que a polia maior, porém terá uma força 10 vezes menor. Ok? E a segunda situação é a manivela no eixo da polia menor, aonde nós temos aí os valores inversos, né? O D1, no caso aqui, passa a ser 0,6, D2, 60 e G, interrogação. Então, G, D1 sobre D2 e G igual a 6 sobre 60. Nesse caso, divide-se o 6 por 60. Então, temos G, 1 sobre 10. Tá? Então, esse resultado significa que a polia menor tem que girar 10 vezes para que a polia maior dê uma volta completa. Ou seja, a polia maior gira com 1/10 da velocidade da polia menor, porém terá uma força 10 vezes maior. Parte 3. Para essa parte do experimento, precisaremos primeiro montar nossa polia móvel. Nós prenderemos a ela a peça retangular para representar um objeto a ser erguido pela polia, seguindo o esquema de montagem aqui, gente. De acordo com essas imagens, tudo tem que ser seguido da mesma maneira para que nada aconteça de errado e não haja nenhum erro. Então, seguindo ainda, como mostrado na polia móvel montada, adiciona-se as polias à estrutura principal, como mostrado nas figuras. Pega, então, um cabo, que é um barbante ou linha, insere-se nos locais indicados no procedimento a seguir. Aqui vocês podem ver que cada vez que utiliza-se parafuso, nós temos aí a conexão e a cor indicando qual parafuso vai ser usado, tá bom? Então, nós temos aqui mais uma imagem para que você possa perceber o que está sendo feito. Vendo aqui, ó, com desenho, para você perceber e entender. Feito isso, leva-se a estrutura do sistema de polias até a beira da mesa, como mostraremos nas figuras abaixo. Pega-se, então, um caderno ou livro e usa-se como peso para segurá-la, de modo que a polia móvel possa ficar pendurada e que o cabo fique fracionado, aliás, tracionado apenas por seu peso. Ó. Então, deixa-se o cabo no meio da polia, enrola-se uma vez para ter certeza que está no meio. Então, o sistema de polias deverá ficar dessa forma aqui, ó. Que legal, né? A imagem perfeita. Então, ao girar a manivela, a polia móvel erguerá o peso. Olha que legal. Matematicamente, poderemos provar que, através da relação de polias, a força necessária para erguer um peso será reduzida de forma considerável. Se utilizarmos apenas a polia fixa para levantar o peso, teremos a expressão matemática F igual a P, onde F igual à força necessária para elevar o peso e P, peso do objeto a ser levantado.
Então, adicionando a polia móvel ao sistema, a equação é alterada para F igual a P sobre 2. Assim, podemos concluir que, devido à polia móvel, a força necessária para erguer o peso será reduzida pela metade. Para fixarmos a ideia, faremos algumas aplicações. Dessa forma, nós temos aqui, ó, supondo que o peso seja de 20 N, teremos os cálculos. Sem a polia móvel, ó, F igual a 20N. Sem a polia móvel, a força necessária para substituir o peso será 20N. Com a polia móvel, F igual a 20 sobre 2, que é igual a 10N. Com a polia móvel, a força necessária para subir o peso será reduzida pela metade. Se adicionarmos mais uma polia móvel ao sistema, a força necessária para elevar o peso será dividida por 2 novamente. E teremos a equação F igual a 20 sobre 4, que é igual a 5N. Com duas polias, a força necessária para subir o peso será dividida em 4 vezes. Ok? Então, agora vamos falar um pouco sobre engrenagens, tá? As engrenagens são largamente utilizadas em projetos de robótica e o domínio dessa ferramenta é fundamental para a elaboração de projetos mais sofisticados. Existem vários tipos de engrenagens e para cada um deles uma explicação e uma aplicação específica. Aqui você irá aprender a utilizar de maneira correta os 3 principais tipos que são mais utilizados no campo da robótica. Então, nós temos que tipos de engrenagem? Como nós já falamos anteriormente, engrenagens cilíndricas retas, engrenagens cônicas, engrenagens cremalheira. Então, recapitulando, cilíndricas retas, cônicas e cremalheiras. Normalmente, uma engrenagem é utilizada para aumentar ou diminuir a velocidade, aumentar ou diminuir a força, alterar o sentido de rotação do eixo em horário do anti-horário, alterar a direção da rotação do eixo e alterar o tipo de movimento circular ou linear. Feito isso, gente, vamos mostrar aqui um projeto portão com manivela. Que peças nós vamos usar nesse portão com manivela? 2 vigas 3D 7 furos, uma viga 3D 7 furos, 4 plataformas plásticas 2x5, 2 plataformas plásticas 3x5, 4 vigas 3D 7 furos, 4 vigas 3D 3 furos, uma engrenagem de 60 dentes, 2 engrenagens de 30 dentes, 4 engrenagens de 30 dentes, pequena. Temos 2 cremalheiras, 2 engrenagens cônicas, uma barra metálica 9 furos, uma barra metálica 7 furos, 3 eixos quadrados 110, um eixo quadrado 56, um eixo quadrado 80, 3 conector 1x6, 2 mancal 1x5x1, um mancal 1x3x1. Aqui nós temos também 2 plataformas metálicas 3x9, 2 parafusos de 6 milímetros, 21 parafusos de 20 milímetros, 24 O-rings e 23 portas comuns e 8 mancal 3x1x3. Então, nessa aula, vamos abordar muitos conceitos novos e você deve atentar a todos eles para que possa usufruir do recurso em questão com o máximo de proveito. Mãos à obra. Então, vamos lá. Começa se montando uma estrutura conforme essa figura aqui, ó. Então, monta-se o passo 1, passa-se para o passo 2, e então monta-se o passo 3, que é o próximo passo. Feito isso, aí nós vamos fazer a conexão dos mancais, conectores, tá? Usando sempre o parafuso que tiver contornado pela cor, tá bom? Terminando essa estrutura de suporte, vamos dar início aos ensaios utilizando engrenagens cilíndricas retas. Então, a Modelix possui 3 tamanhos de engrenagens que são retas, 12, 36 e 60 dentes. Então, a gente vai montar as engrenagens num eixo quadrado, como nessa figura aqui abaixo, mostrando para você, ó, 12 dentes. 12 dentes com 36 dentes. E aqui nós temos a de 60 dentes.
Agora incluiremos as montagens A, B, C na estrutura de suporte e começaremos a entender os primeiros conceitos sobre relações de engrenagens e cálculos necessários para isso. Para manter a estabilidade e evitar o desalinhamento das engrenagens, é necessário adicionar um distanciador entre os eixos. Nesse caso, uma peça linear de 7 furos, conforme indicado. Para evitar o atrito de uma arruela, deve ser adicionada ao eixo antes de encaixá-lo na estrutura conforme indicado. Tá? Então, nós temos aqui mais um guia de montagem, demonstrando para você sobre a arruela, distanciador, mais uma. Prender com uma porca após adicionar o segundo distanciador de eixos. Ok? E na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco mais sobre isso. Aí eu vou te explicar sobre a utilização das engrenagens. Então, vamos parar aqui na página 22, tá bom? Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.